Modelos de deficiência. Vinheta da marca Prisma com a silhueta de um busto em cores se dissolvendo no ar. A palavra Prisma com Z se forma aos poucos na tela com as letras azuis em caixa alta. Vinícius em frente à mural com pinturas e Ela falou sobre colagens. deficiência como identidade. E isso não foi à toa. Está muito atrelado a um modelo teórico, o modelo social da deficiência. O que vem à sua cabeça quando você pensa em deficiência? Sério, pensa aí. Te dou 5 segundos. Tá, sem cara demais. Vieram imagens de não poder andar, não poder falar, ouvir, ver. Essas são ideias que perpassam o senso comum formulado sobre o tema. Perceba, são ideias pautadas no não, na ausência de algo que é esperado, de algo normal. Seguindo essa lógica, o corpo com deficiência deveria ser alterado para poder adaptar-se à sociedade, para livrar-se da desgraça que o destino lhe impôs. Você concorda com isso? Ao longo da história, muitas pessoas, sem deficiência, é claro, concordaram com isso. Esse é o pensamento que norteia o que chamamos de modelo biomédico, a ideia de que a deficiência é inerente ao corpo com lesão, como uma doença, podemos pensar, como um câncer, algo que deve ser curado. Acontece que esse pensamento levou a diversas práticas de segregação, estigmatização, descuido, tudo aquilo que os movimentos sociais vêm combatendo. Mas o que as pessoas com deficiência tinham e têm a dizer sobre isso? Bem, bastante coisa, na verdade. E é sobre isso que queremos te falar agora, sobre o discurso que vem sendo construído numa nova perspectiva, que parte das próprias pessoas com deficiência. Paul Hunt e a UPIAS buscaram, a partir de 1976, redefinir a deficiência. Surge aí a primeira geração do modelo social da deficiência, como uma resistência, tanto política quanto intelectual, ao modelo biomédico. Atente aos pontos fundamentais dessa perspectiva. Número 1. Lesão versus deficiência. Os teóricos fazem uma distinção muito importante entre lesão e deficiência. A lesão é entendida como um dado corporal isento de valor em si, ou seja, seria uma mera expressão da biologia humana, assim como uma pinta, cor do cabelo, tamanho do dedão do pé esquerdo, enquanto que a deficiência seria, na verdade, uma experiência. É isso mesmo. A deficiência passa a ser algo que pessoas com lesão experienciam em uma sociedade pouco sensível à diversidade humana, sendo entendido, portanto, como uma forma de opressão social. Assim, quando pensamos a deficiência nessa perspectiva social, que se volta para o ambiente, torna-se central o termo barreiras. Barreiras são os impedimentos no ambiente que vão resultar na experiência da deficiência por parte de diferentes pessoas. Existem barreiras de várias naturezas: arquitetônica, metodológica, atitudinal. Mas vamos com calma, uma coisa de cada vez. Voltaremos ao assunto das barreiras mais para frente. O que é importante fixar aqui é que o modelo social surgiu para inverter a lógica de causalidade considerada anteriormente. Agora, entendemos que são as barreiras que levam à experiência da deficiência, e não o contrário. Mudar nossa compreensão da deficiência altera drasticamente as nossas práticas. Beleza? Número 2. Combate à ideia de tragédia pessoal. Não, gente. A deficiência não é castigo divino. Também não é nenhuma desgraça. A lógica de deficiência como uma tragédia pessoal nos conduz a 2 pensamentos incorretos. Primeiramente, nos leva à ideia de que é algo da pessoa, que concerne somente a ela e a ninguém mais. Como se fosse um fardo que ela carrega sozinha e não há nada que os outros possam ou devam fazer. Essa é uma ideia precipitada, pois todo mundo que vive numa determinada sociedade faz parte do ambiente que vai servir de barreira ou facilitador a todos. Tá, peraí. Momento no ar. Cena em preto e branco de um cadeirante saindo de sua cadeira e se segurando numa barra de ferro horizontal. E conquistou sua paixão. Um homem que nunca desistiu da batalha, que por anos lutou e por fim subiu das cinzas aos céus. Pois todos somos capazes de conquistar o mundo. E você, vai ficar parado aí? Ué, mas qual o problema? Não tá valorizando a deficiência, falando que todos podem igualmente? Não, não é bem assim. Esse tipo de pensamento tem no fundo uma mensagem de moral que é do tipo: se uma pessoa com deficiência consegue, você também pode conseguir. Ou seja, a tal pessoa que superou a deficiência é objetificada. Ela serve para o espectador sentir-se bem consigo mesmo. Pelo menos eu não sou assim, pensa ele. Claro, não desconsideremos as histórias e trajetórias de cada um.
Muitas pessoas com deficiência se identificam com suas histórias de superação e não estamos aqui para julgá-las de maneira alguma. Número 3. A deficiência como lente de aumento. Voltando ao que já dissemos há pouco, que a deficiência é um assunto que interessa a todos, surge a ideia da deficiência como uma lente de aumento para problemas já latentes no ambiente. Por exemplo, as calçadas esburacadas da universidade incomodam a todos: pedestres, ciclistas, patinetistas profissionais, surfistas amadores, minha avó quando toma um pileque a mais. A todos isso é incômodo. Mas acontece que uma pessoa com deficiência física que utiliza uma cadeira de rodas não consegue se locomover num ambiente assim. Não é uma questão de preferência. De qualquer jeito, é um problema que afeta a todos, mas que a deficiência vai lá e escancara. Esse é um exemplo mais evidente. Ao longo do curso, iremos trabalhar outros mais sutis e de diferentes naturezas, muito importantes de serem compreendidos. Agora voltemos à história rapidinho. Na década de 90, rolou uma reformulação do modelo social com a crítica de teóricas feministas. Incomodadas com o protagonismo elitista no movimento, homens brancos com deficiência física, elas propuseram mudanças importantes. Se liga nos principais pontos questionados e defendidos por elas. Letra A. Crítica ao princípio da igualdade pela independência. Os primeiros teóricos do modelo social acreditavam que, se todas as barreiras fossem retiradas de um ambiente, todas as pessoas teriam autonomia e independência em suas vidas. Essa segunda geração vem para dizer que as coisas não são bem assim. Ao invés da ideia de independência, é proposta a noção de interdependência. Existem pessoas, com restrições intelectuais, por exemplo, que não importa quantas barreiras sejam retiradas, ainda experienciarão algum impedimento na sociedade. Além disso, a interdependência é algo que atravessa a todos nós em algum momento da vida, não é verdade? Você trocava a sua própria fralda, preparava mamadeira e tudo mais? Acontece que, quem quer que sejamos, precisamos de alguém, de um amigo, uma amiga, uma mãe, um pai, uma cuidadora. Precisamos de alguém em diferentes momentos da vida. Uma lesão, uma dificuldade, um impedimento são coisas recorrentes no ciclo de vida humana. Letra B. Emergência do corpo com lesões e do cuidado. Acontece que os teóricos da primeira geração precisavam lutar pelo espaço de fala, pelo protagonismo. Por isso, tinham que se colocar como pessoas completamente autônomas e não discutir alguns pontos sensíveis que atravessam a deficiência. Entre eles, a dor. Sim, havia um silêncio em torno da questão da dor durante a primeira geração que foi quebrado com as críticas da segunda, destacando a subjetividade do sofrimento. A discussão sobre o corpo, da lesão como algo recorrente no ciclo da vida humana, ressurgiu e aproximou as barreiras enfrentadas pela deficiência das enfrentadas por todos nós em diferentes fases da vida, como na velhice. Vinícius e um jovem. Nossa, Vini, mas quanta coisa, né? Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso. Não se preocupa, cara. Com o tempo você se acostuma. Você tem que entender que o modelo social de deficiência está atravessado em tudo que a gente já falou nesse vídeo e que a gente vai falar na frente também. Daqui a pouco você incorpora isso e começa a entender melhor. Olha pra nós. Lembre-se disso você também, hein? Agora, vamos pro próximo.